Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Liliane, estou aqui para mais uma aula de ciências. Então, pegue seu livro de ciências e abra na página 29, ok? Vamos lá? Livro de ciências. Opa. Livro de ciências, página 29. Página 29. O assunto de hoje é, hein? Quem sabe? Nós começamos a falar na aula passada sobre matéria, né? Então, há 2 aulas atrás, começamos a falar sobre matéria, que foi a semana passada. Nós falamos sobre primeiro matéria, depois as propriedades da matéria. Vocês estão lembrados da aula que nós falamos sobre as propriedades da matéria? Espero que sim, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o ciclo da matéria. O ciclo da matéria, vamos lá? Então, deixa eu preparar aqui o meu slide. O ciclo da matéria. Muito bem. Então, eu vou fazendo a leitura, você vai acompanhando aí no seu livro, né? Na página 29, e a gente vai junto tirando aí todas as dúvidas, ok? Vamos lá. Essa mesma, uma imagem parecida a essa está no livro de vocês, tá certo? Vamos lá. A manutenção da vida depende de uma constante renovação da matéria. As trocas existentes entre os seres vivos e o meio ambiente mantêm o equilíbrio e a renovação de elementos e substâncias através de ciclos. Com a morte de um organismo, a matéria orgânica que constitui seu corpo é degradada e os elementos químicos que a compõem retornam ao ambiente. Então, gente, tudo isso é um ciclo. Como que seria um ciclo? É como se fosse um círculo. Aí, como assim, tia? Um animal, vamos dizer assim, eu me lembro muito bem de ciclo naquele filminho, eu gosto de dar exemplo de filme, né, gente? Pois é, mas quem assistiu o Rei Leão, tem uma parte, o primeiro Rei Leão, tem uma parte que ele diz, primeiro, é o primeiro ou é o segundo? Não sei, eu assisti todos, aí fica difícil, né? Mas ele fala assim, ele fala para o filhote, né? Ele fala assim, o pai falando para o filhote, que tudo retorna para a natureza. É um ciclo. Tem até a música, um ciclo sem fim. Como que é? O leão, ele, ele come, o alimento dele é aqueles animaizinhos lá, vamos dizer, o antílope. O leão come o antílope, não é assim? O antílope é o alimento do leão. Mas quando o leão morre, os organismos do corpo dele, eles se degradam e fortalece a terra. A terra, o leão vira o alimento da terra. E a terra alimentada, ela cria os matos. Ela criando os matos, quem come os matos? Os antílopes. É como se fosse um ciclo. Vocês entenderam? O leão morreu, alimentou a terra. A terra cresceu alimentada, cresce o mato e alimenta os antílopes. O antílope cresce e alimenta o leão. E aí é o ciclo. Isso significa um ciclo, né? Onde cada coisa tem o seu lugar, cada um serve de alimento para o outro, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, ó, vê que as plantas, as árvores, elas soltam gás, né?
esse gás, ele é muito importante para as algas marinhas. Essas algas marinhas, ó, ela alimenta os peixes. Olha aqui, ó, vai acompanhando. O peixe pequeno é alimento para esse peixe aqui maior, que é para o maior e que é para o maior. E esse maior alimenta quem? O homem. Você vê? É um ciclo, gente. Um precisa do outro. Um precisa do outro para sobreviver. O ser humano, ele precisa dos animais, ele precisa da árvore, ele precisa da água, ele precisa do ar para sobreviver. Não é verdade? Por exemplo, o ser humano ele precisa do animal para se alimentar, o animal ele precisa do outro animal para se alimentar, ao mesmo tempo ele precisa da árvore, porque a árvore solta o gás necessário para a respiração dele, e aí ele precisa da água, enfim, é um ciclo. Isso se chama ciclo, é um precisando do outro. Entendeu como que é? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o desenho da cadeia, ou seja, a teia alimentar. Aí vamos lá na página 30, cadeia alimentar, também chamada de teia, né? Os seres vivos estão intimamente relacionados entre si e com o meio ambiente, principalmente com relação à alimentação. Tanto para os animais como para os vegetais e outros seres, o alimento é um elo, um ligado no outro, é um elo. Assim, forma-se entre eles uma relação chamada cadeia alimentar, né? Quando eu perguntar para vocês o que é a cadeia alimentar, né? O que você vai me dizer? É o elo que une os animais e os vegetais aos alimentos, né? Como exemplo de cadeia alimentar, podemos citar o gafanhoto, que come a planta. O sapo come o gafanhoto. A cobra come o sapo. O gavião come a cobra. E os fungos e as bactérias, na hora que o gavião morre, decompõem o gavião, encerrando a cadeia alimentar. Então, vocês verem que tudo isso, um precisou do outro para se alimentar, vocês perceberam? Né? O gafanhoto, ele precisa do quê? Da plantinha, ele vai lá e come a plantinha. Aí o sapo, peraí, come o gafanhoto, a cobra come, aí o sapo vai lá e come o gafanhoto. Mas vai ter também quem coma o sapo, a cobra, o gavião, né? Então, o gafanhoto come a plantinha, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo, aí o gavião come a cobra. E os bichinhos, quando a cobra morre, que se decompõe, aqueles bichinhos ali comem o gavião. E aqueles bichinhos ali, aquelas bactérias que comem o gavião, elas são alimentos, servem de alimento para a planta. Aquela primeira que começou lá, o gafanhoto não comer a plantinha, então aquela plantinha, ela precisa do último lá da cadeia alimentar do gavião. Aqueles bactérias, aquelas coisas, elas entram na terra ali e são o alimento do primeiro que estava lá, o primeiro que morreu, o gafanhoto. Então, é um alimentando o outro. Aqui na tela, aqui nós temos um exemplo. Ó. A plantinha, as bactérias aqui, ó, dão alimento para as plantinhas. Aí vem, ó, o rato, a cobra, o leão, entendeu? Aí quando o leão morre, vira de novo a bactéria para a plantinha, aí vai, ó o ciclo. Tá vendo? Isso é o ciclo. Isso é a cadeia alimentar. Então, durante esse caminho, a energia e a matéria são transferidas de um organismo para o outro. Na figura abaixo, essa transferência é representada com as setas, né? Pelas setas. Então, nós temos aqui os vegetais, que são os produtores, os alimentos produtores.
eles servem para o consumidor, que é o gafanhoto, né? A planta serve de alimento para o gafanhoto. A planta é considerada um vegetal, é considerado um alimento produtor. Nós vamos já saber o que é alimento produtor, tá? Aí ela serve de alimento para o gafanhoto, que o gafanhoto é um consumidor, é um animal consumidor. O gafanhoto ele serve de alimento para o sapo. O sapo também é considerado um consumidor. O sapo serve de alimento para a cobra. A cobra também é um consumidor. A cobra serve de alimento para o gavião. O gavião também é considerado um consumidor. E o gavião serve de alimento para fungos e bactérias. O gavião, os fungos e bactérias são considerados decompositores. Entre os animais, vou já explicar o que é consumidor e decompositores e produtores, enfim, tá? Só vai observando aí que já tem a explicação mais profundamente sobre o que é isso. Entre os animais existentes na natureza, encontramos aqueles que caçam, conhecidos como predadores, e os que são caçados, chamados de presas. Assim, ora um animal pode ser predador, como é o caso do sapo, que caça o gafanhoto, mas ele também pode ser a presa, quando o sapo é caçado pela cobra, não é? Entretanto, os animais não comem nem caçam apenas um único tipo de ser vivo, o que faz com que as cadeias alimentares de um ecossistema se relacionem, formando a teia alimentar. Então, a teia alimentar é porque os animais eles não comem só um tipo de alimento, então eles não são só caçam um tipo. Isso é formado a teia alimentar, tá certo? O equilíbrio do ecossistema está ligado à realização de todas essas etapas. Então, cada etapa dessa que vocês estão vendo aqui na tela é o equilíbrio do ecossistema. Agora, se tiver alguma coisa que atrapalhe esse equilíbrio, caso alguma dessas espécies venha a ser extinta, as outras não resistirão, gente, porque uma depende da outra. Uma vez que todas possuem uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra para sobreviver. A cadeia alimentar é composta por níveis tróficos, vejamos quais. Então, nós temos, agora sim, vem a explicação. O que são os produtores? São os seres autótrofos, ou seja, capazes de produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Na natureza, os principais produtores são as plantas e as algas. As substâncias produzidas por eles, por meio da fotossíntese, são indispensáveis para a sua nutrição e para a nutrição dos seres vivos que se alimentam de vegetais e de algas. Então, eles são considerados produtores porque eles produzem o seu próprio alimento, mas eles servem de alimento para os outros, entendeu? Mas para ele mesmo, eles conseguem, através da fotossíntese, eles conseguem se alimentar, produzir o seu próprio alimento. Por isso que eles são chamados de produtores. Aí vem os consumidores. São seres heterótrofos, pois não produzem seu alimento, necessitando consumir outros seres para obter energia. Então, tem os consumidores primários, que são os animais herbívoros, que se alimentam dos produtores. Quem são os produtores mesmo? Os vegetais, ou algas, né? São herbívoros, o coelho, a anta e outros. Mas tem os consumidores secundários, são os animais que se alimentam dos consumidores primários, animais herbívoros. Por se alimentarem de carne, são chamados de carnívoros. São carnívoros as onças, as cobras e outros. Então, os animais consumidores primários são aqueles que se alimentam das plantas. E os secundários são aqueles que se alimentam desses primeiros que eu falei, dos que se alimentam das plantas. Esses animais secundários, eles se alimentam dos primários, daqueles animaizinhos. Eles se alimentam dos animais que se alimentam das plantas. Por isso são secundários, tá? Existem animais que se alimentam tanto de animais como de vegetal. Esses são chamados de onívoro.
Animais onívoros ocupam mais de um nível trófico. Ao comer arroz, feijão e bife, o homem é um consumidor primário. E também é um consumidor secundário, porque ele come o bife. Então, nós, humanos, somos considerados consumidores primários, que comemos arroz, feijão, né, que são os vegetais, e ao mesmo tempo comemos o bife, o frango. Então, somos secundários, primários e secundários ao mesmo tempo. Nós temos aí os animais decompositores. Os seres decompositores transformam os restos em nutrientes que ficam no solo e são aproveitados pelos vegetais para realizar a produção do seu próprio alimento. Então, são as bactérias e os fungos que se alimentam de matéria orgânica de animais mortos e de restos de vegetais. Eles decompõem o alimento, devolvendo ao meio ambiente os nutrientes gastos pelos produtores. Portanto, os decompositores fertilizam o solo. Os cogumelos, os fungos são exemplos de decompositores, tá? Então, esses são os decompositores. Mudando aí de página, tá? Os seres vivos consumidores podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem, tá? Então, de acordo com o que eles consomem, eles são classificados de herbívoros, que são os que se alimentam apenas de vegetais, os carnívoros de carne, os onívoros, tanto de vegetais como de carne, que somos nós também, né? Nós, humanos, os hematófagos de sangue e os insetívoros de insetos. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de carnívoros para vocês, ó. Estão vendo? O leão, né? Ai, são carnívoros. Por quê? Porque só comem carne, né? Aí nós temos os herbívoros, que comem só plantas, né? Tá vendo? Só come plantas. Os onívoros, porque comem tanto carne como vegetais. Eu devia ter colocado a foto do ser humano aqui, que também, né? Come vegetais, mas também come carne. São onívoros. Os hematófagos comem sangue, chupam o nosso sangue, né? Ai, as muriçocas, né? E os insetívoros, né? Se alimentam de quê? O nome já diz, né? Se alimentam de insetos, não é isso? Entenderam? Entenderam como que funciona? Como que funciona o ciclo da matéria? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bem explicado, né? Bom, nossa videoaula foi das páginas 29 até a 32 e tem atividades da página 33 a 35, né? São algumas atividades referentes a tudo que a tia explicou aqui. Espero, gente, que vocês tenham entendido que na natureza é um ciclo, né? Um depende do outro, certo? Para sobreviver. Isso forma cadeia alimentar, né? Tá certo? E essa cadeia alimentar é formada por seres vivos consumidores, decompositores, e a tia explicou para vocês o que cada um é. Os decompositores são aqueles que comem só a decomposição, animais mortos, vegetais, né? Os consumidores primários, que comem só as plantas, os secundários, que comem os animais primários, né? Nós, seres humanos, que somos onívoros, porque comemos vegetais e comemos carne ao mesmo tempo. E tem uns que só são carnívoros. Bom, eu acho que deu para entender direitinho, vai dar para fazer todas as atividades, ó, de boa, tá certo? Pois grande beijo, até a nossa próxima aula de ciências. Fiquem todos com Deus e vamos lá, vamos fazer as atividades. Beijo!